Por falar em Bolsonaro, integrantes do governo federal reconhecem nos bastidores que o ex-presidente surpreendeu ao conseguir mobilizar aliados importantes, como governadores do estado de Minas, São Paulo, os estados mais populosos do país, e prefeitos durante o ato da Avenida Paulista. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, alguns auxiliares de Lula admitem e afirmam ter ficado surpresos com a presença de políticos que vinham apresentando sinais de moderação, o que vinham mantendo um canal de diálogo com o Planalto. Diante disso, a equipe do presidente adotou a estratégia de ignorar, ou pelo menos tentar minimizar os impactos da manifestação. Meu querido Ricardo Rous, eu gostaria que pudesse fazer uma imagem geral. Vamos passando aqui sobre a Paulista, mostrando... 30 mil? 30 mil, isso que eu ia falar. Temos aí 30 mil pessoas, provavelmente. Vamos ali. Não sei se chega a tanto. Eu acho que talvez esse público seja maior que a torcida atual da minha querida Portuguesa de Desportos. Gostaria de ouvi-lo. O que surpreendeu nessa manifestação, meu querido Ricardo Rous? O que surpreendeu foram o número de milhares de pessoas que estavam na Avenida Paulista e que talvez o governo achasse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguisse efetivar a liderança que ele tem. Talvez o governo esteja dormindo, talvez o governo esteja preocupado com outras questões que não a política interna no Brasil, porque Jair Bolsonaro é uma liderança forte, demonstrou essa liderança conseguindo reunir governadores, prefeitos e lideranças políticos partidárias do Brasil inteiro na Avenida Paulista, que tinha milhares de pessoas. A esquerda tentou passar um pano, dizer que tinha 30 mil, que tinha 180 e poucos mil, algo que é óbvio e nítido para qualquer olhar não verdadeiro. Certamente tinham centenas de milhares de pessoas, se 600 mil, se 500 mil, se 800 mil, não sabemos. Interessante é que em outros momentos, como foi o caso da Parada Gay, por exemplo, noticiário deu que tinha 4 milhões, que nem cabe 4 milhões de pessoas em toda a Avenida Paulista. Mas, enfim, é interessante, esse é um questionamento. Por que será que querem diminuir o volume de brasileiros que foram gratuitamente se manifestar livremente, pacificamente, na Avenida Paulista, assim como os líderes políticos que estiveram lá, como nós já falamos, governadores, como o governador Tarcísio, o Zema, o governador Ronaldo Caiado, entre outros que estiveram lá na Avenida Paulista. Talvez seja essa demonstração de liderança e de força que assusta um pouco, que tenha pego, aspas, de surpresa, líderes do governo. Muito bem, claro que o Pagotto não gostou da sua fala e ele precisa falar. Pagotto, olhando aqui, teve confusão, olhando aí, foi pouca gente. Por favor, faça um contraponto ao Ricardo Rous. Não, e olhando daqui, tem umas barraquinhas vermelhas ali. Assim. Olha lá. Do lado tem o Santander, do lado tem o Bradesco. Muito bem. Meu querido Pagotto, o que você achou da fala do PT dizendo os governadores não deveriam estar lá, ou surpreendeu que eles tivessem ido lá? O Lula elogiou o Tarcísio na inauguração da obra do túnel que liga Santos a Guarujá. Você acha que ele estava esperando que o Tarcísio ia ficar seduzido por aquela fala? Capês, apesar das brincadeiras aqui com a minha posição, mas acho que eu não acredito que o Lula esteja com essa expectativa com o Tarcísio. O Tarcísio possivelmente é o nome da direita brasileira, sobretudo da extrema-direita brasileira, para 2026. Então, não tem, assim, o Lula não é o presidente da República pela terceira vez e uma das maiores lideranças que o Brasil já teve de maneira despropositada. E vai agora acreditar que, por conta desses momentos de tratativa republicana, o Tarcísio tenha mudado de opinião, o Tarcísio tenha mudado de posição. Eu acho que isso não está na discussão. A questão toda, Ricardo, eu acho que nem é que teve setor que menosprezou, que chamou de 20 mil, isso é folclorizar o debate. A questão toda é o seguinte, qual é a natureza desse ato? Qual é o papel? O que o ato trouxe? Qual foi o grito que o ato pronunciou em alto e bom som? A anistia. O ato foi pedir anistia para criminosos. Não estou falando de criminosos de acusação. Olha, Ronaldo, você é garantista. Sou garantista com os meus inimigos. Não é garantista com quem eu gosto. Agora, nós estamos falando de gente que foi processada
foi apurada o envolvimento e foi condenada. E o único grito que teve lá foi o grito de anistia para crime. E eu acho que esse grito foi para autoanistia. O esforço da Paulista de domingo não é pequeno. Eu acho que ninguém está tratando o que aconteceu dia 25 como uma manifestação irrelevante. Foi uma manifestação grande. Talvez comparada a setembro de 2022. Daquele volume. Não é de se estranhar que tenha acontecido em São Paulo. É um lugar que tem bastante capacidade de atrair gente do interior, do Paraná, do Rio, como foi o que aconteceu. Ônibus, caravanas, né, estiveram aqui. Então não há nenhum menosprezo com o que aconteceu, mas também vamos entender o que foi o conteúdo dela. É Bolsonaro pedindo anistia para si e para os seus liderados que fizeram um papel em nome dele em janeiro e hoje estão pagando, ele está tentando coesionar esse setor. Acho que é isso que aconteceu. Bem colocado, Pagotto, é que todos têm direito de manifestar a sua opinião, por isso que o programa é democrático e é de debate. Agora, meu querido Wilson Pedroso, é claro que quando você vai pedir anistia, é para crime. Anistia é crime, né? Para isso que ela serve. É uma lei que provoca o esquecimento jurídico de um fato. Agora, eu não tenho uma visão tão amarga assim dessas quase 1 milhão de pessoas que foram a Paulista. Não é importante também para o presidente Lula ver que existe um outro Brasil e que é necessário que ele, como presidente de todos os brasileiros, comece um discurso de união, em vez de diferença, de confronto, de divisão. Veja, não é um público desprezível, nós estamos falando de uma eleição que teve uma diferença de 2 milhões de votos no segundo turno, e o Bolsonaro teve um crescimento impressionante para o segundo turno, o que significa que esses eleitores que não estavam satisfeitos com ele, preferiram ele do que o presidente Lula. E se não fosse o número de erros seguidos praticados pelo Bolsonaro, talvez nem haveria essa diferença de votos. Então, veja, isso mostra que o sentimento personificado na pessoa do Bolsonaro, mas um sentimento de discordância com relação à forma como o atual governo gere o país, representa quase metade da população. Bom, tem alguns aspectos importantes para trazer aqui nessa questão. Primeiro, não dá para a esquerda ficar igual a avestruz e meter a cabeça no buraco achando que o Jair Bolsonaro não é uma liderança. Ele provou na Paulista que ele ainda contém uma força enorme em cima dos seus liderados ou das pessoas que acreditam na direita ou extrema-direita. Foi um balde de água fria também, não só para o governo Lula, mas também para os governadores que têm pretensões políticas futuras, como o próprio Tarcísio e o Caiado, porque muito se via em alguns movimentos, coisa que não ocorreu na Paulista, mas a gente via os movimentos. Essa surpresa do Planalto junto aos governadores era nítida. Você via que acenava para o Lula, tinha uma relação que demonstrava, os governadores, muito deles de direita, se demonstravam uma direita mais equilibrada, de menos extrema. E o Bolsonaro demonstrou que, se for querer ser candidato pela direita, tem que ter o apoio dele. Querendo ou não, Bolsonaro é o principal nome da direita e extrema-direita hoje. Não adianta, mas eu gosto do Tarcísio. Tarcísio não consegue ser presidente se não tiver o Bolsonaro do lado. Caiado não consegue ser presidente se não tiver o Bolsonaro do lado. Coisas que eles, até uma semana atrás, muitas vezes tinham dúvida se era necessário o apoio do Bolsonaro. E ficou nítido na Paulista que sem o Bolsonaro ninguém vai para frente. Mas também tem 3 coisas, é isso. É a questão da esquerda ficar muito atenta, porque o bolsonarismo não está morto e está bem vivo, inclusive em São Paulo. A questão dos governadores, o banho de água fria, e o discurso do Bolsonaro. O discurso do Bolsonaro foi no tom equilibrado que ele deveria ter feito durante a campanha toda, ou ao longo da campanha. Ele falou não só para os seus seguidores, porque na fala dele, ele dá o tom do que ele quer nas redes sociais em sua defesa. Mas ele falou para além da bolha. Ele conseguiu, de forma equilibrada, pela primeira vez, porque a última vez que ele falou imbrochável, aí só falou para a turma dele e não trouxe voto nenhum. Dessa vez,
ele falou de forma equilibrada e saiu da bolha dele e começa a atingir aquele centro menos radical. Muito bem. Meu querido Guilherme Mendes, eu vejo a grande mídia dizer que quem vota no Bolsonaro é extrema-direita. Muito bem. Eu acho essa uma visão preconceituosa. Extrema-direita, para mim, é o sujeito racista. Extrema-direita, para mim, é o sujeito que quer praticar violência contra aquele que tem uma orientação sexual que ele não considera correta. Extrema-direita é aquele que não reconhece no outro o direito de dar uma opinião. Se você diz que quem vota no Bolsonaro é extrema-direita, acho que o Pagotto até sugeriu isso, se tem 1 milhão de... Não? Então não. Então não vou, estou retirando aqui. Se você diz que tem 1 milhão... Bolsonaro é extrema-direita. Quem vota nele é muito diverso. Se você diz que tem 1 milhão de pessoas que estão ali, que são de extrema-direita, essa grande mídia está ofendendo essas pessoas. Nós somos um país reconhecido no mundo pela característica da gentileza, da hospitalidade, em que pese nossos problemas sociais e a violência interna. Não dá para chamar 49% de brasileiros de extrema-direita, porque fazem uma opção por uma visão liberal da economia. Você não acha que também esse etiquetamento, e o Pagotto não o fez, deixar claro, esse etiquetamento é equivocado? Capês, eu acho que é equivocado e eu acho que também muitos posicionamentos acerca do ato do último domingo são equivocados. Primeiro, a discussão quanto à quantidade de pessoas. 180 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, isso é irrelevante, dado que o que ficou patente foi a força do presidente, do ex-presidente, em convocar ali os seus seguidores e, indubitavelmente, a Paulista estava lotada. A gente não sabe aqui precisar, já houve estudos. Acho que, para mim, o mais confiável é o da própria USP, que usando lá inteligência artificial, mapeou e estimou entre 180 e 200 mil pessoas. Mas, enfim, isso eu volto a dizer que eu acho que não... Coloquem as imagens dos 180 mil pessoas. Pô, Guilherme, vai botando as 180 mil pessoas. Não, eu estou dizendo que, assim... Nossa, USP. Eu estou dizendo que eu vi um estudo que apresenta a técnica utilizada para se mensurar a quantidade de pessoas. Se está certo ou não, pelo menos é uma base científica, não é? Aí os professores da USP lá que tenham errado, enfim. Mas isso é irrelevante. Eu acho que o mais importante ali, né, nessa questão é... Primeiro, foi uma manifestação pacífica, acho que a democracia sai muito fortalecida depois de domingo. As pessoas foram lá, se manifestaram. Como o Pagotto disse, as pautas para mim não eram muito claras. A questão da anistia, o pedido de anistia é grave porque, no fundo, confessa praticamente o cometimento de alguns crimes. Ninguém pede anistia se não estiver admitindo que cometeu algum tipo de crime. Então, isso eu acho que é uma mensagem que fica aí para ser pensada. A outra questão foi o show de horrores que a gente viu lá, né? Muita gente, bandeira de Israel com pentagrama ao invés da estrela de Davi, gente falando que estava ali alinhada a Israel porque Israel era cristão. Então, quer dizer, era um circo, tinha de tudo, e isso aí faz parte da democracia também. Eu não vi bandeira de Israel com pentagrama. Estava lá, Guilherme? Aí não. Já entregou que estava lá na manifestação. Não fui, mas ó, as matérias... Vamos ver se tem aí. Eu estou vendo a estrela de Davi. Tem estrela de Davi, não. Tinha pentagrama e bandeira de Israel. Muito bem. Mas, enfim, faz parte, isso aí faz parte da democracia. O importante é as pessoas terem o direito de se manifestar. Isso. E isso ficou garantido. Foi uma manifestação ordeira. Agora, quanto à presença dos governadores, o que a gente viu ali, incluindo a ex-primeira-dama, são eventuais postulantes à presidência da República ao lado de um líder que, sabidamente, não vai estar na disputa, porque foi julgado inelegível. Então, quer dizer, Caiado, Zema e Tarcísio, além da ex-primeira-dama Michele, são nomes que podem se colocar como sucessores de Jair Bolsonaro. E é óbvio que eles tinham que estar ali. É óbvio que eles tinham que estar ali. Porque não tem como querer receber apoio sem prestar solidariedade no momento em que o presidente, o ex-presidente, vem a público pedir anistia a ele e ao seu grupo por conta daquilo que ele foi condenado e acusado. Então, acho que normal. No passado, agora, lembra? Tinha uma época que marcava um protesto à direita, do outro domingo era à esquerda, e assim a gente foi durante vários meses. E isso segue, e a democracia brasileira vai se fortalecendo com esses atos. Ricardo Rous, você viu bandeira de Israel? Porque aí é o caso do sujeito que comprou essa bandeira, ele tem que ir ao PROCON.
Sim. No mínimo. Porque o cara que confeccionou a bandeira confundiu alhos com bugalhos, né? A estrela de Davi são 2 triângulos, né, contrapostos. Pentagrama dá até medo, né? Meu Deus do céu. O que você... qual a sua avaliação, assim, o Pagotto não disse isso, por favor, mas você acha que, como o Guilherme Mendes, os estudos insuspeitos da USP... A USP é meio esquerdinha, não é não? A USP, não? Canhota, canhota. Canhotinha. Total. Você acha que tem 180 mil pessoas lá, então? Não. Na Paulista? Eu acredito o seguinte, o Ricardo Rous. As pessoas foram lá demonstrando que sabem se comportar. Eu não vi em atos da Paulista, eu não lembro de nenhum ato da Paulista ter havido depredação. Atos manifestados pelo pessoal de camisa verde e amarela, apoiando o Bolsonaro, que tenha tido quebra-quebra. Nada parecido com o 8 de janeiro. Pareceu ali, e o que me suspeitou em 8 de janeiro, é a falta de policiamento, de orientação. Então, me pareceu que foi uma festa da cidadania. Claro que o presidente está pedindo anistia, independentemente disso, é uma festa da cidadania. Você não acha? Certamente foi uma festa da cidadania, foi uma demonstração de liberdade de expressão. Eu vi muitas famílias, muitas crianças, muitas senhoras, muitos senhores. Eu não vi nenhuma bandeira de Israel com símbolo de pentagrama. Olha, tem aqui, pera um pouquinho. Você tem como, se quiser enquadrar? Aqui eu gostei que ele mostrou. Pelo amor de Deus, me desculpe aí o pessoal de Israel. Pelo amor de Deus. Nós temos muita audiência lá de Israel, que o pessoal está nos assistindo. O Guilherme Mendes recuperou. É verdade. Senhora que estava caminhando com a bandeira de Israel, pentagrama, vá ao Procon ainda hoje.